Primeiro livro da história dos reis de Israel, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo 8. Louvado seja Deus. Essa mensagem ela é um pouco grande, mas nós vamos resumir aqui o máximo que nós pudermos. Amém? O versículo 8 diz: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Versículo 10 diz: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água, que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Meus amados irmãos, eu fico muito feliz, estou muito feliz porque Deus, Ele tem agido na vida dos seus servos, tem agido na minha vida, tem agido de forma poderosa na vida da igreja. A gente sente que a igreja está recebendo um alimento espiritual poderoso. Louvado seja Deus. Por quê? Porque os irmãos estão bem, louvado seja Deus. E aqueles que chegaram aqui hoje, de uma forma pensativa, muitas das vezes eu digo pensativa para não dizer triste, vão sair daqui cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus. Porque Deus fala no meio da sua igreja, Deus cura o doente, Deus faz milagre na vida do enfermo e age de forma milagrosa na vida daquele que não tem mais esperança nenhuma. Então eu quero pedir à igreja que preste muita atenção no que Deus irá falar aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Então Deus está perguntando aqui nesta noite para toda esta igreja: até que limite? Qual é o seu limite para se doar para Deus? Temos um exemplo bíblico maravilhoso aqui de Elias, o profeta de Deus. Mas para nós entendermos essa mensagem, os irmãos têm que entender o seguinte: o profeta Elias tinha acabado de profetizar 3 anos e meio sem chuva sobre a terra.
Ele tinha dito isso para o rei Acabe e saiu da presença do rei. Ficou 6 meses na beira de um riacho. E ali Elias foi alimentado pelo próprio Deus. Louvado seja Deus. Mas quando a água daquele rio, daquele riacho, daquele igarapé secou, eu acredito que Elias viu se cumprir a profecia que ele tinha dito para o rei Acabe, que Deus tinha ordenado, louvado seja Deus, que 3 anos e meio não ia chover sobre a terra. Mas Deus diz para Elias, observe no versículo 8, eu gosto de pregar assim, irmãos, a palavra de Deus, como ela está escrita. Quer ver? Observe aqui o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Observe que Deus mandou Elias levantar da onde ele tinha mandado Elias ficar. Elias foi obediente, ele ficou naquele lugar, foi alimentado pelas aves do céu, mas quando secou aquele riacho, Elias ouviu a voz de Deus que disse: agora, Elias, está na hora de tu sair daqui, está na hora de tu ir para outro lugar, e neste lugar eu já preparei uma viúva que vai cuidar de ti, louvado seja Deus. Então Deus diz assim para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, esta cidade seria o último lugar no mundo que o rei Acabe iria procurar Elias. Por quê? Porque era um lugar cheio de idolatria, um lugar onde adoravam outros deuses. Então Elias foi para ali obedecendo a ordem de Deus. E eu pergunto para os irmãos, observe bem, a pergunta é bem simples: se Elias passou 6 meses sendo alimentado por Deus e bebendo daquele riacho, quanto tempo ainda restava para cair chuva sobre a terra? 3 anos, né? Olha que 3 anos, não são 3 meses, não são 3 semanas, nem 3 dias, 3 anos. Tem gente preocupado com o que vai comer no dia de amanhã. Tem gente preocupado como é que vai terminar o mês, porque ele já fez as contas e ele já sabe que o seu sustento, aquilo que ele possui, não dá para terminar o mês, porque as coisas estão bem caras mesmo, né? Estão caras. Tem gente que vai para o comércio. Ontem uma irmã mandou uma mensagem para mim que disse que chegou do comércio, do supermercado, muito triste. Ela estava muito ansiosa, numa depressão, triste, desanimada. E ela disse que parece que todas as portas se fecharam para ela. Eu conversando com ela, já era quase 1h da madrugada. Você não tem ideia de como o pastor trabalha, irmão. Quando a gente vai dormir, quando a gente se espanta, o celular está gente pedindo oração. E eu disse para ela: eu sei como é, mas confia no teu Deus, oferece a Ele o teu melhor, porque Ele não vai deixar você morrer. Louvado seja Deus. Fizemos uma oração por ela, e hoje, graças a Deus, Deus abençoou, que ela estava bem melhor pela manhã. Mas observe aqui o versículo 10.
Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Louvado seja Deus. Ele não queria água para lavar os pés, ele não queria água para banhar, ele queria água para quê? Para beber, estava com sede. Até aí tudo bem, a mulher não disse nada, não reclamou, não falou nada. Observe, e indo ela a buscá-la, e olha que a água já estava difícil de se achar, mas ela não reclamou, hora nenhuma, nem disse que tinha pouca água, ela simplesmente trouxe água para o homem de Deus, como a Bíblia diz no versículo 11, e indo ela buscar, ele a chamou. Agora Elias chama ela de novo. Que coisa linda esse versículo 11 aqui, irmão, vamos ler. Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Agora bem aí, Elias puxou num assunto que pesou. O que é que diz o versículo 12? Qual foi a resposta dela? Porém ela disse, irmãos, eu acho tão lindo esse versículo 11, quando ela diz assim: vive o Senhor teu Deus. Eu acho tão bom quando alguém, eu posso dizer assim, ele não vê nenhuma saída, ele não vê nenhum caminho de sucesso. Se ele for pensar no futuro, ele acredita que ele não vai ser ninguém. Aquela mulher não tinha mais de onde tirar alimento. Aquela mulher não tinha mais de onde tirar, nem para dar para o seu filho. E o profeta chega e diz: agora traz. O que foi que ele pediu? Quem lembra? O que foi que ele pediu? Quem lembra? Um bocado de pão na tua mão. Elias já estava dizendo que era um pedaço pequeno, né? Não era muito não, ele só queria um pedaço. Mas Deus estava provando a fé daquela mulher. Olha o que ela diz aqui, ó. Porém ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. O que ela quer dizer com isso? Oh meu Senhor, meu pai, os profetas eram chamados de pai, né? Eu não tenho nem bolo, nem pão, eu não tenho nada para dar, nem para mim, nem para o meu filho. O que tu me pedes agora está além das minhas forças, além do meu limite. Louvado seja Deus. E ela diz: senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Observe que ela não colocou no plano dela o profeta Elias. Não é isso, missionário? Ela não colocou. Ela disse: eu peguei aqui, né, 2 cavacos, para fazer o quê? Um pedacinho de bolo, que só vai dar para mim e para o meu filho, e depois que nós comermos, nós vamos morrer, porque não tem mais, acabou. É o último que eu tenho. Aí eu pergunto para vocês: o Elias aceitou essa palavra? Um homem de Deus, ele tem que estar preparado para as palavras negativas, que vai aparecer muito. Observe o versículo 13. E Elias lhe disse, louvado seja Deus, não temas. Agora que Elias usa aquilo que todo crente tem que usar. Quando você se deparar com alguém sem fé,
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra, e a pessoa vai se encher do Espírito Santo e se encher de fé, e o milagre vai acontecer na casa dessa família. Louvado seja Deus. Eita glória. Uma vez a irmã Helena, a irmã Yusilene, cadê a irmã missionária Yusilene? Está ali. Era que eu fico procurando ela, que ela tem hora que ela, nos outros lugares, ela gostava de sentar lá atrás, está bem aqui na frente. A irmã Helena uma vez mandou me chamar, e a mãe dela estava passando mal, lá em Catu, lá em Tatuaba, lá perto do, não é o nome do lugar? Tu conhece lá, né? Jacaraí, né? Lá em Tatuaba, a irmã Helena mandou chamar urgente, e eu fui correndo para lá, que eu não sabia nem o que era. Quando eu cheguei lá, a mãe dela estava terminando de morrer. Ela disse: ô pastor, eu sei que eu não sou crente, ainda não aceitei Jesus, mas eu estou morrendo, e eu quero que o senhor ore por mim, para que eu vá em paz. E eu disse: só tem um jeito da senhora ir em paz, é aceitando Jesus. Eu não posso lhe garantir salvação se você não aceitou Jesus. E aí eu disse para ela: mas me diga uma coisa, por que a senhora está se despedindo mesmo? Não, porque eu sei que dessa eu não escapo, eu vou morrer, estou morrendo. Eu disse assim para ela: mas você quer morrer? Aí ela se espantou nessa hora. Não. E por que a senhora já está esperando a morte, minha irmã, se a senhora não quer morrer? Deus não me trouxe aqui para não fazer algo maravilhoso aqui, louvado seja Deus. Nessa hora ela começou a se alegrar e se despertou. Ela disse: pois, o senhor acha que para mim ainda tem jeito? Eu disse: tem. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, louvado seja Deus. E Ele pode fazer um milagre nessa manhã, e o primeiro milagre é você aceitar Jesus. Ela disse: pois eu quero aceitar. Eu disse: é mesmo? Eu até fiquei falando assim, mas não imaginar que ela ia aceitar. Você sabe quando a gente está falando algo assim que a gente não está esperando, e Deus surpreende até nós, o pregador. Eu sabia que Deus ia fazer um milagre na vida dela, ia curar ela. Mas a salvação, que aquela mulher era dura, irmã, para aceitar Jesus. Pensa uma mulher difícil. Que quando ela aceitou, eu peguei até um susto. É assim que Deus age, né, irmão José? Aí a senhora quer mesmo? Quero. Ah, pois agora que a senhora aceitou Jesus, agora é que eu tenho certeza mesmo que Deus vai lhe curar. Porque Deus se alegrou, a festa no céu, e Ele faz questão de fazer milagre na vida do crente. Louvado seja Deus. E eu disse aqui: pegue na minha mão. Na que ela pegou na minha mão, eu disse: agora levante. Ela se espantou. Levante, porque é Deus que está mandando você levantar. E nessa hora ela levantou e Jesus curou. Louvado seja Deus. E aquela mulher passou muitos dias sendo crente, serva de Deus naquele lugar, e pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O tempo está corrido, irmãos. Observe aqui. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Elias não foi contra a palavra dela. Observe, ela vai fazer do jeito que ela disse, só que ele acrescentou um pouco mais. Quer ver? Observe. Vai, faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. E agora vem um versículo que é a chave da mensagem de hoje. Louvado seja Deus. Olha aqui o versículo 14. Porque assim diz o Senhor. Você está entendendo Deus falar aqui nesta noite? Você já sentiu Deus falar na sua vida aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que ao dia em que o Senhor Deus, aleluia, até que o Senhor
der chuva sobre a terra. Eita Jesus! Agora volta a pergunta que eu fiz para a igreja: quanto tempo faltava? Eita! Para quem tinha um pouquinho de azeite, não é, irmão José? Um pouquinho de azeite, né, irmão Moisés? Só um pouquinho de farinha, para durar 3 anos, só um milagre muito grande. Ela disse que ia fazer ali, tinha pego a lenha, né? Já para fazer o bolo, e iria comer e ia esperar a morte, porque não tinha mais o que comer, já ia morrer. Mas o profeta de Deus usa uma expressão linda, louvado seja Deus, que eu acho muito lindo esse verso 14. A farinha da panela não se acabará. A igreja tem que entender uma coisa: para Deus fazer milagre, você tem que declarar, louvado seja Deus. Ah, pastor, mas e se Deus disser que já está na hora de morrer? Declare a vida, louvado seja Deus. Ou você acha que Deus não muda? Quem lembra de algum exemplo da Bíblia aí? Põe ordem na tua casa, porque certamente o profeta não deu recado. Aí o profeta foi embora. O que foi que o rei fez? Quem lembra? Ele foi orar. Ele poderia ter dito assim: profeta, não tem como tu clamar, não tem como tu orar por mim, não. Não tem como tu pedir para Deus me dar mais uns dias de vida. Foi assim que ele fez? Não foi, não. Ele sabia que só tinha um que poderia mudar a palavra. Só tinha um que poderia mudar tudo. Quem era? Aí ele disse: Senhor, eu tenho andado na tua presença, tenho feito conforme tu tens me pedido para fazer. Aí Deus olhou: esse aí não quer morrer agora, não. Rapaz, eu mandei ele pôr ordem na casa dele para me trazer ele para cá, que o céu é muito melhor, mas o homem não quer morrer. Quem quer morrer? Ninguém. A pessoa sente um frio na perna de madrugada, ela está chorando: Senhor, eu estou sentindo a morte puxar meu pé, não deixa, Senhor, me ajuda. Não é assim? Quem quer morrer, irmão? Me diz aí. Aí ele começou a clamar: Senhor, eita Senhor, eu não quero ir agora, quero passar mais um tempo aqui, ainda quero conhecer a Baía de São João. A gente ainda não assistiu algumas coisas, quer assistir ainda, não quer morrer agora porque tem que terminar. Cuidado, irmão. Aquele que está dando um infarto, em vez de se lembrar da família de Jesus, se lembra da novela, que ainda falta um capítulo. O que foi que o rei fez? Clamou a Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Ouviu a oração, foi lá antes do profeta colocar o pé fora da cidade. O que foi que ele disse para o profeta? Volta lá. Sabe o que eu acho lindo, igreja? Sabe o que eu acho lindo nessa mensagem? É que Deus poderia dar logo a resposta para o rei, não era? Mas não foi o profeta que tinha dito que ele ia morrer? Deus usa o profeta novamente para ir lá. E deu quantos? Isso aqui todo mundo sabe. É possível. Quantos anos ele recebeu por ter orado? Quem foi? Quantos anos? 15 anos, louvado seja Deus. Eu não sei quanto tempo Deus ainda vai te dar nessa terra, mas os teus dias ainda não acabaram e Ele quer te usar, louvado seja Deus. Olha aqui a expressão, o tempo foi embora. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. A expressão aqui do escritor foi bem claro. E eu posso dizer claramente que foi 3 anos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque foram 3 anos e meio sem chuva. E Elias tinha dito: enquanto não cair chuva sobre a terra, essa farinha não vai acabar e nem o azeite também não vai acabar. Não foi assim a palavra?
Se Elias foi embora da casa dela antes dos 3 anos terminar, isso não tem problema. Ele pode até ter ido embora. Mas ele disse claramente que assim diz o Senhor: não vai acabar nem a farinha, nem o azeite, até que... O quê? Então foram 3 anos que aquela mulher foi abençoada, porque obedeceu a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus pedir algo para ti, meu irmão, por mais que seja difícil, por mais que esteja além das tuas forças, mas obedece. Obedece. Louvado seja Deus. É o segredo de Deus operar na tua vida. Obediência, fé, certeza, porque não existe nada que agrade mais a Deus do que um coração quebrantado. E olha que o profeta Jeremias diz que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Louvado seja Deus. E diz aqui, 16: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de quem? De Elias. Olha só como Deus leva muito a sério a questão de ministério, viu? Você que anda dizendo: eu não vou obedecer esse comedor de feijão, cuidado, cuidado. Você que anda falando essas palavras aí, que esse pastor pensa que ele é? Come peixe, come jussara. Está comendo jussara, que faz tempo que eu não comia jussara, viu? Agora estou comendo jussara aqui no Maracanã. Quer dizer, aí a pessoa fica dizendo: eu vou obedecer um homem desse aí, rapaz, que é que nem eu. E você acha que Jesus comia o que nessa terra, meu irmão? Hein? O que você acha que ele comia? Jesus, um ser humano que veio 100% homem, sentia fome, sede, necessidades. Paulo até chega a dizer que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Então você não vai crer em Jesus que ele é o Salvador. Porque enquanto ele estava nessa terra aqui, como ser humano também ele comeu. E olha que depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ainda passou o quê? 40 dias comendo e bebendo com os discípulos. Aí você não quer respeitar o ministério, é? Você não quer respeitar o seu dirigente? Você não quer respeitar o seu líder? Depois não reclame porque está faltando as coisas na tua casa, porque está faltando a saúde no teu corpo. Não reclama não, porque a mulher foi obediente. Ela já tinha dito: Senhor, eu só tenho um pouco, só um pouco, só dá para mim e para o meu filho, e depois que nós comermos, nós vamos esperar a morte, nós vamos morrer mesmo, não tem jeito não. Aí o Elias: epa, se tu fizer como eu estou te mandando, assim diz o Senhor, louvado seja Deus, a farinha não vai acabar e nem o azeite, até que Deus mande chuva sobre a terra. Louvado seja Deus.